Olá, sou Rafael Stelli, osteopata. Vou falar para vocês sobre o torcicolo congênito e os achatamentos da região posterior do crânio nos bebês, tá? Que tem o achatamento posterior que ficaria bilateral, né, mais simétrico, que seria a brachiocefalia, né? E a plagiocefalia, que afeta mais um lado do que o outro do crânio. Tá? Então, começando pelo torcicolo congênito, possivelmente a criança nos últimos dias ou última semana fica mal acomodada na região intrauterina, né, da mãe. E quando ficando muito tempo nessa posição, pode afetar a circulação, ou seja, a nutrição de alguns músculos. Então, mantendo um estiramento, uma tensão na musculatura e criando uma má circulação pelo posicionamento ainda e o apertamento na região. A maioria das crianças acaba nascendo normal apesar disso e outras acabam tendo essa disfunção, né, esse encurtamento miofacial. Quem sabe até haja outras explicações, como uma situação de estresse, um processo de adrenalina, né, que é criado pela mãe, e que acaba afetando, né, o conjunto, né, e a criança, e isso possa acabar ocorrendo uma tensão na musculatura, e daí por isso a criança acaba tendo essa dificuldade de mobilidade do pescoço. Quando a criança vai chegar aqui, né, o bebê chega no consultório, é feita uma avaliação de toda a coluna, porque muitas vezes tem tensões em todo o conjunto dos 3 segmentos da coluna vertebral e que pode também até afetar o crânio. Então, se a criança estiver com esse torcicolo congênito, o que ocorre, né? Vai haver uma escoliose da coluna, né, que vai cada vez piorando no decorrer do desenvolvimento dela, limitação do movimento, né, em alguns movimentos do pescoço, tá, podendo afetar também o ombro e até mesmo o braço no futuro, de uma certa limitação pequena, né, mas que vai dificultando no decorrer do desenvolvimento. E ainda, como a criança vai estar num posicionamento, por exemplo, de inclinação para a esquerda e rotação para a direita, nesse caso, ela vai estar tendo um apoio maior da região posterior direita do crânio. E com isso, no decorrer aí de até 4 meses, vai piorando cada vez mais. E esse crânio cartilaginoso e ósseo é muito maleável, né? E principalmente se a criança nasceu um pouco antes, né, do previsto, é mais maleável ainda. E isto vai achatando o crânio. Tá? Então, achatando o crânio nessa parte posterior, vai avançar ainda a testa do mesmo lado e vai acabar criando uma deformidade que cada vez mais vai aparecendo no decorrer dos meses. Por isso é fundamental que haja uma avaliação e um tratamento precoce, principalmente da mobilidade do pescoço, porque secundariamente já vai ser feito daí um comprometimento, né, do crânio, e daí também já tem que avançar para tratamentos da mobilidade dos ossos, que é feito também a mobilidade das suturas, né, do encontro entre o osso e o outro, para que haja o máximo de flexibilidade, para que haja um desenvolvimento normal. Então, na osteopatia a gente vai tratar toda essa mobilidade da cervical, do crânio, e ainda orientar aos pais para que haja posicionamento correto, né, do crânio, muitas vezes no sentido contrário, para que haja pressão em áreas que não está havendo pressão, né, porque segue uma lei, né, de Wolff, né, que quanto mais pressão na área, né, mais vai consolidando esse osso. Então tem que ter pressões bilaterais, né, e também ter o ato, né, de mudar o posicionamento da criança, tanto para pegar no colo
quanto para amamentar, variando os dois lados, né? Ou até fazendo as brincadeirinhas inicialmente, né, de que está voando para já do Superman, que eu falo, para estar sustentando, né, essa musculatura, contraindo a musculatura, e depois, assim que viável, né, mais à frente, o posicionamento, né, barriga para baixo, né, ou de pup, para a criança já acostumar nesse posicionamento e estar variando aí as tensões do crânio. Outros casos que pode ocorrer, né, que já não seria uma situação benigna e posicional, conforme a osteopatia pode tratar, que seria o caso da cranioestenose, que daí já é indicado para um neurologista, pediatra e cirurgião, para fazer os exames de imagem e verificar aonde que tem as suturas que consolidaram, ou seja, fecharam antes do momento, e que não tem como tratar a osteopatia. Aí já seria uma minoria, né, dos casos, né, mas que tem que ser feito a cirurgia para fazer uma abertura dessa sutura, né, que está fechada, né, reconstruir a situação para que o crânio desenvolva. E isso deve ser feito o quanto antes, porque senão vai haver deformidade do crânio e outras complicações, como aumento da pressão no crânio, né, afetando até mesmo o cérebro. Então seria isso aí, né? Então o importante, fundamental, é já o diagnóstico precoce, para que não haja problemas futuros aí de escoliose, tanto na coluna, né, quanto do crânio, e que possa até mesmo interferir no processo de mandíbula, né, e assim de oclusão no futuro, e outras deformidades até mesmo que interfira na visão. Então, completando essa parte de crânio, por que a criança pode ter um achatamento só como um todo, né, nessa parte posterior, ou seja, bilateral? Quando a criança fica somente no posicionamento de muitas horas, né, ou até mesmo em uma disfunção cervical que não deixa ela limitada, ou seja, ela não tem uma pressão nos três sentidos, né? A criança teria que ter a pressão variada entre a região bem posterior de um lado e posterior do outro. E às vezes o bebê conforto possa estar limitando essa rotação da criança, né? Por isso é importante, né, não deixar a criança muitas horas deitada, né? E também os pais até verificar, né? Olha aqui, olha para um lado ou olha para o outro, para ver se a criança está tendo esse movimento, ou quando posiciona a criança no berço ou no bebê conforto, para verificar se ela não volta a alguma posição assimétrica, geralmente sempre para o mesmo lado. Mas se a criança está achatando só a região posterior como um todo, pode ser, como eu falei, um posicionamento de muitas horas, ou até mesmo uma limitação para ambos os lados, onde na osteopatia a gente vai avaliar e verificar a mobilidade para que a criança tenha liberdade para ambos os lados a rotação e assim não afetar a cabeça, criando a braquicefalia. É isso aí, pessoal. Obrigado.